Olá, seres humanos, aqui é o Adriano Augusto falando. Muito obrigado por você estar aqui assistindo a esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar sempre seu like para poder apoiar o canal e também fazer o vídeo se destacar e ganhar notoriedade. E aos novos, por favor, inscrevam-se no canal. Bom, vamos fazer uma breve análise sobre qual língua existia antes da Torre de Babel. O episódio da Torre de Babel, o significado ali, ele merece um vídeo específico para isso. Eu só vou falar referente aos idiomas. O episódio de Babel, vamos deixar para um outro vídeo, ok? Só que eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que os professores nunca disseram que as línguas vieram da Babilônia? Você pode se recordar que dificilmente você teve essa aula. Eles sempre diziam que vieram dos antepassados, da antiguidade, porque na antiguidade tinha isso, tinha aquilo, tinha várias línguas, mas ninguém tem o registro de onde veio as línguas. A gente nunca aprende isso, nunca aprendeu isso na escola. E só depois é que pesquisamos e até mesmo lendo a Bíblia que a gente percebe que as línguas vieram dali. Mas na escola eles dificilmente, eles não falam. Na escola eles não falam que as línguas vieram da Torre de Babel. Bom, muito tempo depois do dilúvio, quando todo mundo ainda falava a mesma língua, muitas pessoas foram habitar nas planícies do Oriente. Certo dia, eles decidiram o seguinte: vamos construir uma cidade e uma torre. Seremos famosos e não nos separaremos uns dos outros. Lógico que isso foi uma desobediência direta às ordens de Deus, para que se espalhassem e povoassem a terra. Além do mais, a torre que planejavam construir seria um lugar de adoração ao sol, à lua e às estrelas, e claro, uma blasfêmia contra o Criador. Eles decidiram adorar a criação e não o Criador. Lembrando que, referente à Babilônia, somente um vídeo específico para falar sobre. Ok? Aqui só vamos focar no lance no tema dos idiomas. Então Deus viu a cidade e a torre que estavam sendo construídas e disse: o povo é um só, e todos falam a mesma língua. Assim podem fazer tudo o que quiserem. Vamos descer e confundir suas palavras, assim um não vai entender o que o outro está dizendo. E foi o que o Senhor fez e a construção parou. E a cidade recebeu o nome de Babel, que significa confusão. E foi ali que Deus criou diferentes idiomas. E por pura misericórdia, porque se Deus não criasse vários idiomas, imagine aí a terra sendo governada por um só idioma. Ou seja, apenas um só homem. Seria o que? Antecipar a vida do anticristo. Isso com certeza. E quando os países têm língua diferente, é uma coisa que retarda um pouco mais o processo do anticristo. Então tudo é misericórdia da parte de Deus para o povo. É por isso que nem todo mundo se torna um Hitler, por exemplo. Senão a gente já teria se matado há muito tempo, Nem todo mundo mata, por exemplo. Então tudo isso é misericórdia de Deus. Se não fosse essa misericórdia, a gente já tinha se matado há muito tempo. O povo não teria nem geração para contar a história. Voltando. A Torre de Babel estava localizada na Babilônia e muitos historiadores buscam a verdade em torno da verdadeira história das línguas. Outra hipótese é que antigamente todos falavam a mesma língua. Existiam dialetos e palavras diferentes que, com o decorrer dos anos e a separação dos continentes, esses dialetos foram mudando e se tornando idiomas totalmente distintos. Eu até, em parte, parcialmente, eu até acredito nisso aqui. Mas assim, eu acredito nisso depois de Babel. Antes não. Até porque, como é que se forma um novo idioma? Ora, através de dialetos. O próprio latim, você percebe que nós somos o quê? Nossas raízes são latinas. O português veio do latim vulgar. Você pode comparar o nosso português do Brasil com o português de Portugal, você vê a diferença quando os portugueses vieram para cá, que tinha aquele sotaque, aquela mistura com o galego, tanto o galego quanto o português, e aí hoje você vê o nosso português do Brasil um pouco diferente. Então eu acredito parcialmente, mas não antes. Antes não. Porque o próprio Deus diz que tinha apenas uma só língua. Então todos os idiomas vieram depois de Babel. Deus que deu esses idiomas aos seres humanos. É claro que depois, aí sim, os seres humanos foram desenvolvendo através de dialetos, foram formando outros idiomas com várias subdivisões, claro, milhares de idiomas, mas aí é outra história. E tudo isso por causa daquele evento blasfêmico, entre os homens que queria subir
em sua concupiscência, né? Segundo eles, na sua viagem louca mental, querendo passar a Deus. É quase mais ou menos com o rei de Tiro que acontece, né? Com aquela subliminar que poderia ser com o próprio Lúcifer, né? Subiria ao trono, aos céus, e aquele blá blá blá. Apenas uma criatura rebelde, querendo ser maior do que o Criador. Então, Deus espalhou ali por toda a superfície da terra, e gradualmente eles deixaram de construir essa cidade. Através da intervenção de Deus. E por isso que foi chamada Babel, né? Porque ali é onde Deus confundiu o idioma de toda a terra. Bom, lembrando que existem alguns eruditos que dizem que os idiomas modernos vieram de uma língua original que os humanos provavelmente falavam uns 100 mil anos atrás, a chamada língua-mãe. Outros afirmam que os idiomas atuais tiveram origem em várias línguas faladas há pelo menos 6 mil anos. Agora é complicado como é que esses linguistas conseguem reconstituir o desenvolvimento dos idiomas. Alguns até optam por gruíndos, ou então fala complexa. E alguns também, lógico, que dizem que o primeiro, porque dali tudo bem, é onde saiu tudo. Agora o primeiro, eles ficam apontando aí entre o hebraico e o aramaico. Bom, lembrando o seguinte, que fique bem claro. A filologia é uma área que está dentro da linguística, né? Então tem a teologia, temos a etimologia, né? Todas essas estudam a língua e sua origem. A história secular não revela a origem do idioma hebraico, nem a da maioria dos antigos idiomas conhecidos, né? Como, por exemplo, o sumeriano, o acadiano, o assírio, o babilônico, o aramaico, o egípcio, enfim. Isso se dá porque esses idiomas aparecem já plenamente desenvolvidos nos mais antigos registros escritos encontrados pelo homem. Então lembremos que os diversos conceitos apresentados pelos peritos sobre a origem e o desenvolvimento do hebraico, tais como os que afirmam que o hebraico derivou do aramaico ou vice-versa, né? Ou que de algum dialeto cananeu, enfim, todos esses conceitos são conjecturas. Eu quero finalizar o seguinte, dizendo que aquele idioma mesmo, o primeiro que foi falado antes de Babel, bom, esse aí tem um mistério que eu não acho que seja de extrema importância os pesquisadores focarem nesse idioma. De extrema importância não. Lógico que os primeiros registros apontam para o aramaico, o hebraico, mas com certeza existiu um primeiro que sumiu na história. Eu acredito nisso. Viemos perdendo muita coisa, até mesmo a própria idade que já vem sendo reduzida do ser humano, né? A gente vivia muito tempo naquela época, hoje a gente não vive tanto assim. Então o próprio idioma mesmo, o primeiro assim, humano, e não aquele que foi falado no Éden, que ali já é a linguagem divina. Eu falo humano, o primeiro de Adão, logo quando tocou na terra, e esse aí a gente já se perdeu, a gente só consegue os registros do hebraico para frente, né? Mas esse primeiro com certeza perdemos, mas nós sabemos que existiu, claro, e até porque não temos como provar que foi hebraico ou aramaico, que são mais falados aí, até porque estão vinculados com a palavra de Deus, né? Não temos como provar, mas sabemos sim que existiu, e sabemos também a importância do hebraico, é lógico, do aramaico, é claro, e também sabemos que os idiomas vieram a partir de Babel. Sabemos disso. Como? Pela fé. Ok? Bom, espero que você tenha entendido e que pelo menos possa esclarecer um pouco mais ou clarear um pouco mais as informações. Por favor, deixe nos seus comentários aí, ou se caso você ache que eu esteja equivocado em algum ponto. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego.